Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo da carta aos Hebreus. Obrigado, irmão. Vamos continuar nesse dia do Senhor, dia gostoso, um dia onde muitos comemoram aí a ressurreição, a vitória do Senhor sobre a morte. Mas Ele é a nossa Páscoa e nós a comemoramos todos os dias, não é? Todos os dias. Ele é o nosso amado Deus que é digno de adoração. Irmãos, nós vamos entrar hoje na 9ª parte do estudo da exposição de Hebreus. Vamos tentar terminar o capítulo 5, né? Capítulo 5 a partir do versículo 11. E vamos entrar num trecho do capítulo 6 também. Então vamos aí do capítulo 5 a partir do versículo 11, todo o final do capítulo 5, e de 1 a 3 do capítulo 6. Abram suas Bíblias, vamos acompanhar, e vamos estudar sobre o tema, a quinta exortação, que seria a necessidade de crescimento na fé em Cristo. Quinta exortação, a necessidade de crescimento na fé em Cristo. Vamos ler o texto. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. E aqui está a nossa quinta exortação, né? Deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento e de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Se Deus permitir. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Deus de toda graça e Deus que se revela. A Ti damos glórias e honras nessa manhã, Senhor, pela Tua imensa e tão grande salvação que o Senhor nos concedeu em Cristo. Estamos aqui reunidos, em primeiro lugar, para adorar o Teu santo nome, para elevar louvores e cânticos agradáveis a Ti, para expor diante de Ti toda a nossa adoração, Te prestar culto. Mas também estamos aqui assentados aos Teus pés, todos nós, desejosos de Te ouvir, desejosos de que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. E é por isso que pedimos que esse mesmo Espírito de poder, ele possa abrir o nosso entendimento, amolecer o nosso coração, dar-nos uma mente que busca e que compreende as coisas do alto. Dá-nos, Senhor, a mente de Cristo para que possamos mergulhar nessas verdades, muitas vezes difíceis de compreender, mas que assim, com o auxílio do Teu Espírito, todos sejamos edificados, fortalecidos, exortados, consolados, e que haja um retorno para Deus. Ó Deus, que o Senhor realmente dê-nos ouvidos de ouvir. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós até aqui vimos nessa carta, a carta aos Hebreus, que esses hebreus, nós já vimos desde o início, lógico, que eles eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que estavam muito tentados
a abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. Por quê? Porque todos eles estavam sofrendo muito com grandes e difíceis perseguições. Com isso, como cristãos, eles se sentiram muito abatidos e talvez não estavam entendendo a situação. Agora que eu penso que fiz a coisa certa, crendo em Jesus, e acontece tudo isso na minha vida, o que é isso? Então muitos estavam nessa dúvida e dificuldade para continuar. E então a tentação bateu em seus corações para que eles voltassem ao judaísmo. Não ir para o mundo, mas a ideia deles era a seguinte: eu não vou para o mundo, eu não quero ser um incrédulo, mas eu vou voltar para o Deus do Velho Testamento. Então o autor vai exortá-los e mostrar para eles: olha, não há mais, tudo se concretiza em Jesus, e o Deus que lá do Velho Testamento, o Deus do judaísmo, hoje ele se fez presente no Filho, e é pelo Filho que hoje unicamente você pode ser salvo. Não há mais a velha dispensação e todos os seus atos de salvação, de adoração a Deus, de relacionamento com Deus. Tudo se afunilou em Cristo. E ele então começa a fazer esse trabalho de exortação. E percebendo esse perigo, então, ele faz algumas advertências, o autor. Ele faz algumas advertências, algumas até severas, e nós não chegamos à pior de todas ainda, que está aqui no capítulo 6. Não vamos entrar hoje nela, mas digamos assim, a mais pesada exortação contra a apostasia. Mas ele já vem falando algumas exortações, algumas advertências. Ele já disse que se deixarem a Cristo, o verdadeiro, perfeito e eterno sumo sacerdote, que eles já confessaram como Senhor e Salvador de suas vidas, eles cairão em apostasia fatal. As suas almas cairão em um desvio impossível de se retroceder. Então, para evitar essa apostasia, ele faz essas exortações. Ele já exortou, por exemplo, a se firmarem nas verdades ouvidas, a primeira exortação. A segunda, a considerarem o seu Salvador, o apóstolo e sumo sacerdote da confissão deles, considerarem, a serem guiados pela palavra de Deus, a se apegarem à espada de Deus, a espada que é a espada de dois gumes, a palavra de Deus, serem guiados por ela. A quarta, a se achegarem a Cristo nos momentos de dor, de dificuldade, se achegarem ao trono da graça, a fim de acharem graça para não caírem da fé. E agora ele vai continuar falando que eles precisam continuar crescendo profundamente no conhecimento desse grandioso Salvador que é Jesus Cristo. Essa é a próxima exortação que ele já começou a falar nesse capítulo 5. Então aqui a gente percebe que o autor não só conhece bem o Velho Testamento, mas ele conhece também bastante a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Ele coloca detalhes sobre Jesus Cristo aqui que são singulares, só tem aqui em Hebreus. Só tem aqui em Hebreus. Então o conhecimento da pessoa e obra de Jesus, através desse autor, escritor de Hebreus, é muito grande. Ele tem um conhecimento muito grande sobre Cristo. E ele diz então que sem isso não há garantia de entrada no descanso de Deus, no descanso eterno de Deus, sem permanecer até o fim em Cristo. Não há garantia. E ele quer então, sabendo de tudo isso, o autor quer prosseguir falando mais das coisas profundas sobre esse sumo sacerdote Jesus Cristo, que é de uma ordem diferente dos levitas, dos sacerdotes levitas, que agora ele diz que é segundo a ordem de Melquisedeque. São coisas profundas, ele quer falar. Ele quer ensinar aos hebreus, dar alimento sólido, por assim dizer, a analogia que ele vai fazer aqui. Mas ele percebe uma coisa, ele percebe quando ele olha para os seus leitores, olha para aquela igreja, para aqueles irmãos, ele começa a olhar e a gente percebe então que ele também conhece essa igreja, também conhece esses irmãos bastante, e esses detalhes levam ele a uma conclusão, e ele faz uma nova advertência. É como se ele dissesse: vocês ainda são crianças, vocês são imaturos, crianças espirituais, mas já têm idade para serem adultos como crentes. Já deveriam ser adultos. E eu não posso dar para vocês alimento mais sólido a respeito de Cristo,
porque eu temo que vocês não compreendam. E vai ser em vão o meu ensino, e isso é muito mal. A preocupação do autor é grande aqui. Então ele vai falar sobre isso nessa manhã para nós. Nós vamos dividir essa mensagem em duas partes. A primeira, uma advertência pela infantilidade descabida. Uma infantilidade descabida. Já era para eles serem adultos e ainda não eram, pelo tempo de vida deles como crentes. Então é descabida a infantilidade, a criancice espiritual deles. Já não poderia mais estar daquele jeito. Segunda parte, uma exortação, que é a quinta exortação da carta, uma exortação ao crescimento na fé, capítulo 6, de 1 a 3. Então a primeira parte, perdão, não falei, né? Essa advertência pela infantilidade descabida, é o capítulo 5, final, de 11 a 14. E a segunda parte é o capítulo 6, de 1 a 3, que é a exortação ao crescimento na fé. Antes de nós olharmos para o texto, vamos fazer um esclarecimento inicial aqui, irmãos. Uma coisa que a gente precisa ter na nossa mente, porque nós às vezes somos folgados, espiritualmente falando, né? E a gente acha que está tudo bem ficando do jeito que eu estou. Mas não. O cristão, irmãos, é encorajado constantemente na Bíblia a crescer na fé. Não há nenhum texto que diz assim, ó, você já chegou onde você chegou, tá bom, fica aí onde você está, empurra o resto com a barriga e continua do jeito que você está, tá bom. Não. A Bíblia nos exorta a crescer no conhecimento de Cristo. Crescer, sempre. Não há nada mais importante para o crente, para ele ter capacidade de enfrentar a apostasia, o chamado de Satanás para a apostasia, do que crescer. É constante. É um encorajamento constante. E não há ponto morto, né? Quem dirige sabe o que é ponto morto, né? Ponto morto quando você desengata o carro, né? E deixa ele ali em ponto morto, né? Não há ponto morto, não há uma área, uma zona neutra na vida cristã. Ou você cresce, ou você volta para trás, você volta para trás. Não há uma maneira de você estagnar e ficar ali parado, crescer um pouco e permanecer ali, e não desenvolver. Não, se você fizer isso, você vai voltar para trás. Pense comigo, a vida cristã nesse mundo, por conta do mundo, do sistema mundano, por conta do inimigo, Satanás, e por conta do nosso próprio coração corrupto e desesperadamente corrupto, por causa de tudo isso, nós estamos nadando contra a correnteza. Nós não estamos a favor da correnteza. Se tivesse, tudo bem, você poderia se soltar e a água te leva. Não é o caso. Nós não estamos a favor da correnteza, nós estamos nadando contra. Então, se você parar, você vai para trás. Você recua, você retrocede. E isso é perigoso. Guarde isso no seu coração. Essa é a mensagem de hoje, uma das partes, não é? Da mensagem de hoje. Então vamos lá, primeira parte, uma advertência pela infantilidade descabida. Versículo 11, ele diz 3 coisas importantes aqui, nessa advertência. Ele começa a dizer, a respeito do quê? Do que ele falou anteriormente, a respeito de que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e eu quero falar a respeito disso, mas, aí ele vai explicar por quê. A esse respeito, ele diz assim, temos muitas coisas para dizer. Primeira explicação do autor aqui, há muitas coisas para falar a respeito de Cristo. A matéria é grande, extensa, são muitos livros, por assim dizer, né? Quem estuda sabe, é muita coisa para estudar a respeito de Cristo. O tema é complexo e o material é muito grande, é muito vasto. Tem muita coisa para falar a respeito de Cristo. É a primeira coisa que ele fala aqui, de Cristo sendo esse grande sumo sacerdote. É muito extenso. Segunda coisa que ele fala, são coisas difíceis de explicar ou de entender. Explicar aqui, no original, é interpretar. Aqui está sugerindo que existe alguém que interprete para nós a palavra, para nos ajudar a entender. A vida da igreja tem essa função
de nos alimentar, de homens que Deus levanta, pessoas que Deus capacita para serem mestres, ou mestras também, não é? Como a palavra diz. E ensinam os mais novos, ensinam os recém-convertidos e também as crianças. Eles são os mestres. Então, mas esses mestres têm que se preparar, porque são coisas difíceis. Eles se preparam, eles estudam, eles buscam de Deus sabedoria para compreender, para interpretar e para saber expor de maneira inteligível, que a pessoa compreenda, que os ouvintes entendam e saiam edificados. Então aqui sugere que há mestres na vida da igreja. Então, primeira coisa é que tem muita coisa a falar sobre Cristo. Segunda coisa é que elas são difíceis. E a terceira coisa, que cabe à igreja, que cabe aos ouvintes. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O que é tardios em ouvir? Tardios em ouvir significa que eles são preguiçosos em pensar. Eles estão ali, mas estão ouvindo, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele está pensando, né? Como alguns comentaristas dizem, né? Na hora da pregação é a hora que a pessoa fez a escolha do vestido de casamento. É a hora que a pessoa resolveu os pagamentos das contas de segunda-feira. É a hora que a pessoa começa a fazer algum planejamento, né, do dia de amanhã, resolver algum exercício da prova de matemática, que vai ser amanhã, e começa a pensar, porque não tem interesse na pregação, no ensino, na aula que é dada. Então isso é tardio para ouvir. Gente que não tem interesse em aprender sobre Cristo, sobre aquilo que é pregado na igreja, ou tem muitas coisas contra aquilo que é pregado, porque não faz o seu gosto. Muitas verdades são ofensivas à carne, a nosso coração, e nós não gostamos de ouvir as verdades, mas ainda assim a verdade tem que ser dita. A reforma nos trouxe uma grande verdade para nós, né? Falando de verdade, ela diz que a verdade tem que ser dita em amor, mas o amor não pode impedir que a verdade seja dita. Então precisa ser falado, precisa ser ensinado. Dói, mas salva. Mas só que muitos estão aí tardios em ouvir. Tardios em ouvir também são lentos para aprender. Sai daqui, volta para casa, nem pega a Bíblia durante a semana, nem repassa os textos, não medita naquilo que foi ouvido, ou mesmo no alimento diário em casa, não tem prazer, não tem o hábito de se alimentar das Escrituras, ler bons livros, ouvir hinos que edificam. Não tem esse hábito. São tardios para ouvir. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que ser tardios para falar, mas prontos para ouvir. O contrário disso é aquilo que Tiago fala: prontos para ouvir. Prontos para ouvir não é que vocês têm que limpar bem os ouvidos, tirar o cerão que tem lá dentro, a cera, cerume, né, que chama. Não é isso, irmãos. Não é que nós somos surdos, é que nós somos preguiçosos para pensar. Esse é o problema. Isso é tardio para ouvir. Então ele faz essa exortação. Eles são desinteressados no conhecimento de Cristo. Então aqui ele começa a dizer esses grandes problemas, 3 problemas, muita coisa sobre Cristo, coisas difíceis, e eles não têm interesse nenhum, não se esforçam, não mexem uma palha para tentar compreender aquilo, para tentar entender, aplicar em sua vida. Versículo 12, agora o autor ele apela para a idade deles. Ele fala assim: agora vocês não são mais criancinhas. A idade desses irmãos já mostra que há uma infantilidade descabida, né? Não cabe mais aquela infantilidade pelo tempo decorrido. Ele diz no versículo 12: pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, ele está dizendo que pela caminhada que eles já tinham como crentes, já deveriam estar ensinando os outros, já deveriam ser mestres, já deveriam estar não só aprendendo, e principalmente, vejam, aqui ele diz assim, ele faz 2 vezes a mesma ideia, né? Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente, olha só, novamente, quer dizer que eles já tinham aprendido os princípios elementares.
novamente. E mais para frente ele diz, de que alguém vos ensine de novo. A mesma palavra, a mesma ideia. O que quer dizer isso? Eles ficaram parados naquilo que eles já tinham aprendido? Ficou no degrau onde eles chegaram? Não, eles desceram. Voltaram. Tiveram que, os mestres agora têm que pegar de novo, ensinar de novo, dar leitinho de novo. Já era para ele estar comendo papinha, ou sopinha, ou alguma coisa mais sólida. Não, ele tem que dar leite de novo. Voltou para trás. Recuou, retrocedeu. Olha o perigo. E então ele diz, essa necessidade de aprender de novo os oráculos de Deus, não é? É o que ele vai explicar mais para frente, ali no capítulo 6, de 1 a 3. Nós vamos esperar para chegar lá, a gente vai ver. É o princípio elementar da palavra de Deus, que é chamado também de oráculos, né? Então o autor vai explicar isso no capítulo 6. Mas ele faz uma analogia agora com o crescimento biológico humano. Ele usa a sabedoria de Deus, que Deus lhe deu, para fazer uma comparação com o crescimento de uma criança, crescimento normal do ser humano, crescimento biológico. Então ele faz essa analogia. Ele está mostrando aqui que o crescimento biológico, né, ou o crescimento humano, depende de alimento adequado para cada fase da idade. Depende de um alimento adequado para cada fase, não é? E ele diz ali no versículos 13 e 14, ele vai mostrar o perigo dessa negligência. Ele vai mostrar aqui, por exemplo, ele chama de criança, versículo 13, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A criança aqui, inexperiente, como ele chama, criança, ele não discerne o mal e o bem, ou o bem e o mal. Ele não discerne. Ela está então, por conta disso, sujeita a entrar no perigo. Você sabe que a criança, às vezes, uma criança bem pequena, aprendeu a andar pouco tempo atrás, já está aí, ela não sabe, por exemplo, o que é um fio elétrico energizado e descapado, ou aberto. Ela quer brincar com aquele fiozinho, de repente ela toma um choque, e pode vir a óbito. Ela não sabe discernir entre um gatinho e uma serpente venenosa, ela não sabe. E a criança é assim. E o crente que não cresce é assim. Não sabe discernir. Para onde que eu vou, hein? Onde que eu estou? Está que nem mineiro, né? Para onde que eu vou? Onde que eu estou? Não sabe para onde vai, não tem rumo. Não tem discernimento. E ele diz no versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos. Ele faz a diferença agora do adulto, aquele que já cresceu. Ele chama o adulto de exercitado, né? Para aqueles que pela prática, ou seja, aqueles que são exercitados, né? Que têm o exercício, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O adulto sim consegue discernir o que é perigoso e o que não é. Onde ele se mete a mão na cumbuca ou não, né? Ele sabe discernir. Então ele é exercitado, experiente. Ele discerne o mal e ele não cai no engano. Ele não cai no engano. O que a criança cai. Esse era o perigo. Ele está usando essa analogia. Ele continua então fazendo essa analogia com o crescimento do corpo humano, né? É uma espécie de comparação com o metabolismo, né? O metabolismo, inclusive eu estava pesquisando a palavra metabolismo, ele vem do grego metabole, metabolê. E metabolê significa mudança. Olha que coisa interessante, é isso. O alimento espiritual faz mudança na nossa vida. Faz transformação. Qual é essa transformação? Crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu diminuo e Cristo cresce em mim. Quando eu me alimento das coisas sólidas sobre Cristo, eu cresço espiritualmente falando. Na verdade, como João fala, né? Eu diminuo, na verdade, né? E Cristo cresce. Esse é o objetivo da vida cristã. Pelo menos dos mestres cristãos. É ver a igreja crescendo. E já não ter mais infantis descabidos no meio da igreja. Isso dá trabalho, enrosca a igreja fica patinando. Gente que já poderia estar trocando fralda dos outros recém-convertidos, ainda estão fazendo sujeira nas suas próprias calças, não é? E não sabe ir no banheiro, por exemplo, e dá trabalho para a igreja. A igreja patina em coisicas que já não deveria ter mais.
Quando cresce, isso desaparece. E isso deveria ter acontecido. Então, o metabolismo funciona mais ou menos assim. Eu fiz um gráfico, vou apresentar daqui a pouco, uma imagem. A energia, o alimento, ele entra no corpo humano. Por exemplo, você vê o Bernardo, ele entrou energia para dentro. Qual é a primeira energia que entrou para dentro dele? O leite materno. O mamá da mamãe entrou para dentro do Bernardo. Com isso, ele teve energia para exercitar algumas coisas. Ele começou a ficar de pé, ele começou a ter forças nas suas pernas, nas suas mãos, nos seus braços. Hoje ele brinca, ele joga, ele pega coisas, ele vai atrás, mesmo do jeito dele, mas ele anda, ele caminha para onde ele quer ir. Então há uma atividade. Essa atividade, por sua vez, leva ao crescimento. Você percebe que ele já não é mais do tamanho que ele estava quando nasceu. Ele estava um tamanho, um peso, há 2, 3, 4 meses atrás. Hoje é outro peso. Já houve um desenvolvimento, houve uma transformação. E essa transformação vai fazer com que o organismo dele exija mais alimento. Percebam, o círculo é um círculo vicioso, né? Começa com alimento, com energia, vai para um exercício, para a prática faz com que ele cresça, e o crescimento exige mais comida para que continue crescendo, transformando, comendo, e assim vai, constantemente. É essa analogia que ele faz. Então, nessa primeira parte, é isso que ele quer dizer. Ele fecha dizendo assim, deixando uma interrogação na cabeça dos irmãos, e na nossa também. Por que eles não cresceram? E deveriam ter crescido, né? Porque eles não estão se importando com a fonte de alimento que eles já têm. Eles não estão ligando para isso. Eles não estão comendo. Pessoas estão servindo e eles não estão tomando aquilo para eles e não estão se alimentando. E mais do que isso, eles podem até comer, mas se ele come e não pratica aquilo que ele ouve, que ele comeu, não há transformação, ele fica obeso, né? Isso também não é bom. Ele cresceu, mas não sabe andar. Ele ficou grandão, mas não sabe correr, não sabe pegar as coisas, não sabe escrever, não sabe ler. Já está com 25, 30 anos de idade, por exemplo, né? E não sabe andar de bicicleta, ou tem medo de ficar de pé, porque pode cair. Desculpa, tem gente que tem mais anos e não sabe andar de bicicleta, desculpa. Foi tola a minha analogia. Apaga isso aí. Mas ele não cresceu como deveria crescer. Ou não está desenvolvendo, não é? Então essa é a primeira parte. Agora a segunda. Ele vai fazer agora então a quinta exortação, que é a exortação ao crescimento na fé. 6, de 1 a 3. Ele vai aqui, nessa aplicação que ele vai fazer, na verdade, ele vai explicar que, embora sejam legítimos e importantes, todos esses ensinamentos básicos, que ele chama de ensinamentos elementares da doutrina de Cristo, presta atenção na primeira parte do versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele não está falando assim, ó, joga fora tudo isso, esquece. Não. Ele está falando assim, põe de parte, dá um tempinho, porque isso tem a sua hora, teve a sua hora, mas agora tem mais. Então ele está querendo dizer assim, que eles são legítimos, esses princípios elementares, ensinamentos básicos da doutrina de Cristo, mas todo crente precisa avançar, precisa crescer, precisa conhecer mais. Então, ele diz, depois dos princípios elementares da doutrina de Cristo, que a gente precisa, o crente precisa deixar de lado, ele diz agora em segundo lugar, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Aqui está a quinta exortação da carta, deixemo-nos levar, né, para o que é perfeito. Não lançando de novo, agora presta atenção, ó, são doutrinas importantíssimas, mas são básicas. Primeiro grupo, são 3 pares de doutrinas. Ele agrupa de 2 em 2. 3 pares de doutrinas elementares. Ele diz aqui,
não lançando de novo, a base do arrependimento de obras mortas e fé em Deus, e da fé em Deus. Segundo par, o ensino de batismos e da imposição de mãos. Terceiro par, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. São 3 pares. O que significa esse deixemo-nos levar? Antes de falar sobre essas doutrinas básicas, o que significa deixemo-nos levar para o que é perfeito? Significa que, em primeiro lugar, nós temos que deixar de lado aquilo que é elementar. Notaram que ele fala, faça primeiro uma coisa e depois se entregue para Deus. Aí está na voz passiva, mas na primeira parte, pondo de parte, é nós que temos que tomar essa postura, essa decisão. E embora seja a voz passiva, deixemo-nos levar, o segundo ponto. Primeiro, deixa de lado os princípios elementares. O segundo, deixemo-nos levar, ou se entregue para Deus, se entregue ao conhecimento. E embora seja a voz passiva, mas está aqui implícito a necessidade de um consentimento. Se você não consentir, aqui está envolvido esforço, esforço para congregar, esforço para estudar, esforço para compreender, deixar-se levar. Nós não aprendemos sozinhos, os mestres nos ensinam, Deus usa os mestres para nos ensinar, porém, se eu não quiser, ninguém vai forçar a barra com a gente, conosco. Ninguém vai me pegar pelo colarinho e vai falar, você vai sentar aqui agora, eu vou te ensinar sobre Cristo. Não. Se você não se esforçar, deixar-se levar, há uma permissão, há um consentimento. Nós precisamos consentir em deixar-nos levar por aquilo que é perfeito, para aquilo que é perfeito, para um crescimento espiritual. Então é isso que ele está falando aqui, pôr de lado uma coisa para nos entregarmos a outra. E o nome, o que ele usa aqui para o que é perfeito, deixarmos levar à perfeição, significa a maturidade aqui, a um crescimento completo, a sermos cristãos completos, maduros, adultos, semelhante a Cristo, é verdade, como varão perfeito, porque Ele é o grande sumo sacerdote, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo. E nós, é verdade, nunca chegaremos à perfeição nesse mundo, mas nós precisamos avançar no crescimento. Nós nunca chegaremos à perfeição nessa carne aqui, mas nós temos que ser aperfeiçoados. Precisamos ser aperfeiçoados. A única marca de que você é um verdadeiro crente é que você quer crescer no conhecimento de Cristo, avançar no conhecimento de Cristo. É uma das provas e das evidências de que você é legítimo cristão, eleito, crente. Então aqui ele está falando isso. Então vamos falar sobre esses 3 pares de princípios básicos, ou oráculos de Deus, né, da doutrina de Cristo, princípios básicos da doutrina de Cristo. Presta atenção. Primeiro par é arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Irmãos, esse primeiro par fala do início da vida cristã. Ele fala do começo de tudo. Arrependimento seria a meia volta que nós fazemos da velha vida, não é? Quando nós tínhamos uma vida mundana, não nos interessávamos por Deus, pela palavra de Deus, pelas coisas da igreja, e aí há um arrependimento, e nós fazemos meia volta. Eu deixo a vida antiga, faço meia volta e vou no sentido contrário, para Deus. Eu volto para Deus. Arrependimento é isso, é meia volta para voltar para Deus. Isso é arrependimento. Então é o início de tudo. E ele diz também da fé em Deus, que na sequência da meia volta, quando Cristo ganha o meu coração e eu me converto a Cristo, eu me arrependo e converto a Cristo, faço uma conversão e vou para Cristo, aí eu passo a ser guiado pela fé. Nós estudamos muito bem isso em Romanos, né? O meu justo viverá por fé. Nós vivemos em confiança em Deus, já não mais na minha força, não mais no meu dinheiro, não mais na minha saúde,
não mais nos meus papais, não mais naquelas pessoas que me ajudaram o tempo todo. Não estamos descartando a alegria de termos pessoas que Deus usa para nos ajudar. Mas nós não estamos dependentes mais dele. Eu confio em Deus. Eu vivo pela fé em Deus. Então aqui, primeiro par de princípios básicos fala do início da fé. Primeiro par. Segundo par, ele fala de batismos e imposição de mãos. O que seria agora? Seria o meio da caminhada. Seria a caminhada cristã propriamente dita. Por que batismo? Batismo é a cerimônia inicial, o início, né? Quando eu me ligo ao corpo de Cristo. Ali é o start, por assim dizer. Houve a conversão, Deus tocou no meu coração, eu voltei atrás e eu falo, agora eu quero andar com a igreja. Como é que eu faço? Você precisa se batizar primeiro, não é isso? Você precisa se batizar. Ah, mas eu não quero me batizar, então não posso te ligar no corpo. Os líderes vão dizer para mim, não tem, é uma ordem de Cristo, é básico, é único, só tem esse caminho. Se você não se batizar, você não está andando com Deus e não faz parte da igreja de Deus. Então é o start, não é? O batismo. E aí fala da imposição de mãos. Significa que eu, já caminhando, eu estou ligado à igreja local e me submeto àqueles que Deus, impondo as mãos, levantou como meus líderes. Essa é a caminhada cristã. Irmãos, a maturidade cristã está intimamente ligada a uma vida de obediência. E a obediência aqui, eu não posso dizer assim, eu só obedeço a Deus, não a homens. Depende, se os homens quiserem te roubar a fé, você tem que dizer não para eles. Mas se eles são teus mestres na fé, você tem que se submeter a eles. Então, imposição de mão significa que eu quero ser batizado, eu quero ser vinculado ao corpo de Cristo, que é a igreja, para caminhar por ela e me submeter aos meus líderes, aqueles que, uma vez imposto as mãos do ministério sobre eles, são aqueles que têm autoridade para me pastorear, para me ensinar e para me conduzir no crescimento de Cristo. Eu me sujeito a eles. Então aqui, esse segundo par de princípios elementares é a caminhada, o meio de caminhada, a caminhada cristã. E o terceiro par de princípios elementares, ressurreição dos mortos e juízo eterno, fala do fim da caminhada. Onde nós vamos chegar? Nós vamos chegar no final da vida cristã, no dia do nosso encontro com Cristo, num novo corpo imortal, não é? Mas como é que eu vou ser transformado? A maioria estará morto, não é? E vai ser ressuscitado. E fala dessa ressurreição dos mortos. E fala também que na ressurreição dos mortos, todos ressuscitarão, tanto crentes como ímpios. Só que, o que vai acontecer no dia da ressurreição? Daqueles que creram em Jesus, entre aqueles que creram em Jesus e aqueles que não creram, vai ter o juízo. É o que ele diz aqui, o juízo eterno. O que vai acontecer? Nesse juízo eterno, nesse julgamento, os que são cristãos vão ficar do lado direito de Cristo, e ele vai falar assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e doente e fostes visitar-me, não é? E várias coisas, e vocês são benditos, vinde a mim. Jesus vai chamar para eles, são as suas ovelhas. Mas os ímpios, os que não creram nele, ele vai colocar do lado esquerdo e vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado a Satanás e aos seus anjos. Por quê? Porque tive fome, não me desses de comer, tive sede, não me desses de beber, porque não fizeste isso aos meus pequeninos irmãos. Então ele está mostrando aqui também que o final daquilo que nós esperamos chegar, almejamos chegar, que depende hoje da caminhada cristã, que é o segundo grupo de doutrinas, vai levar fatalmente para aquele final, que é o terceiro par de doutrinas. Deu para entender?
Espero que sim, senão a gente vai ter que explicar, porque vocês não podem levar dúvida para casa. Né? Vamos nos esforçar para aprender, tá bom? Então é isso. Então, eles ainda estavam debatendo sobre o início, o meio e o fim da vida cristã. Eles estavam, por exemplo, como um construtor. Vamos fazer uma analogia semelhante ao crescimento humano. Vamos fazer sobre a construção civil. O construtor, o bom engenheiro civil, ele fica colocando alicerce o tempo todo? Ele fica só no alicerce? Eu fiz o alicerce. Nossa, está lindo esse prédio. Não, ali só está o alicerce. Cadê o prédio? Então, é exatamente isso. Não dá para ficar botando alicerce o tempo todo. Uma hora precisa fazer parede, uma hora precisa fazer o teto, depois fazer o acabamento, parte elétrica, parte hidráulica, pintura, e aí vai, aí termina o prédio. Não dá para ficar só no básico, né? Tem que ir para o acabamento também, né? Que é o mais caro, né? Então, é isso que ele está querendo dizer aqui. Que eles não podem mais ficar só nisso, ao invés de estarem ensinando e se envolvendo com a igreja, e principalmente conhecendo o Salvador deles. Eles não estavam conhecendo o Salvador deles, eles estavam se batendo sobre essas doutrinas. Ah, você não é crente, ah, você é isso, você não é aquilo, ah, eu não sei se eu sou, e só no básico, né? E não foi para o acabamento, e não conheceu aquele que eles deveriam conhecer, que é o Salvador. Nós estamos aqui para conhecer a Cristo. Esse é o objetivo do ensino cristão, da docência cristã, o crescimento da igreja no conhecimento de Cristo, que toda a igreja cresça. Né? Então, como conclusão, eu queria que projetasse para mim os slides. Eu até esqueci de pegar a caneta, vou precisar da caneta. Os irmãos podem ajudar o Danilo aí, se possível? Eu esqueci de avisar antes. A gente tem que guardar no nosso coração que ele começou a falar no início da carta, ele começou a mostrar a importância de um princípio básico: não abandonar a fé. Ele começou a falar nas primeiras exortações, ele começou a falar sobre isso, né? Mas agora ele avançou um pouco mais. Percebam, ele não parou naquilo que ele começou a falar no início da carta. Obrigado. Preste atenção aqui. Assim, antes disso eu quero falar sobre o metabolismo. Essa aqui é a figurinha, olha aqui, ó, bastante rápido, né? O exercício constante, a prática é que faz com que a gente cresça. Não é? Então a energia leva à atividade, ao exercício, que consequentemente leva ao crescimento, transformação, que vai com que eu tenha fome, tenha sede e precise de comer de novo, e quando eu como de novo, eu pratico de novo e vou crescendo. E assim não para, nunca. Isso é a ideia, a analogia que o autor faz sobre o crescimento humano. Não é? Então, nos capítulos anteriores, como eu estava falando, o autor afirmou que... Eu vou tirar aqui o microfone para ficar de lado, senão eu vou ficar com torcicolo. Nos capítulos anteriores, o autor afirmou que seremos salvos se perseverarmos na fé em Jesus Cristo. Ok? Agora, ele aprofunda mais seu argumento. O que ele fala agora? Seremos salvos se perseverarmos na fé em Jesus Cristo e continuarmos crescendo nessa fé e envolvendo-nos com as coisas do reino de Deus. Esse envolvimento ele vai mostrar ainda no capítulo 6. Nós não vamos falar sobre isso. E é exatamente no versículo 3, que eu não falei, mas agora você abre a sua Bíblia, capítulo 6, versículo 3, ele diz: isso faremos, o quê? Continuar falando sobre Cristo, se Deus permitir. Por quê? Porque aqui subentende-se que há alguma coisa que Deus não vai permitir mais. E é o que nós vamos estudar a partir do versículo 4 do capítulo 6, que é muito dura a exortação do autor, bastante severa e difícil de entender. Muito bem, então aqui
aqui é o que ele pede agora, é o que ele manda. Continuarmos crescendo na fé e nos envolvendo com as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque não há estagnação na vida cristã, como eu falei. Não há ponto morto, não há estagnação na vida cristã. Ou avançamos, ou retrocedemos. Você não fica no mesmo degrau que você estava há um ano atrás como crente. Você vai voltar para trás. Não pense que eu fui até certo ponto na vida cristã, agora está bom, não cresço mais, não vou mais na igreja, não quero mais ir nos estudos, não quero mais ler a Bíblia, não quero ler bons livros, não quero ouvir mais palestras, pregações, mensagens. Você vai para trás. Você não vai ficar estacionado. Não existe isso. O princípio adotado aqui pelo autor de Hebreus é a ordem de Jesus em João 15, 1, 2 e 8. João 15 fala Os irmãos se lembram? O que fala João 15? Qual é o tema de João 15? Tá fácil, Jesus faz uma analogia ali também. João 15, a videira. Sobre a videira. Ele faz uma analogia com a agricultura, né? Jesus faz essa analogia. Muito bem, quais são os versículos 1, 2 e 8? Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Presta atenção agora. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto. O que é não dar fruto? É não crescer. Não saber praticar aquilo que aprendeu para continuar crescendo. Dar fruto. Todo aquele que, estando em mim, não der fruto, ele quem? Quem é esse ele? O pai. O corta. O que é cortar? É podar e jogar fora. Elimina, não faz parte mais da igreja. Não faz parte mais da videira. Elimina. Oh, meu Deus. Jesus, apertei errado. Misericórdia. Aqui. E todo que dá fruto, limpa. Aquele limpar significa retirar os frutos. Para quê? Para que produza mais fruto ainda, não é crescimento? Não é avançando e avançando e avançando, dá fruto hoje, o pai colhe, mais fruto amanhã, o pai colhe, e assim vai. Constantemente crescendo, é isso que Jesus ensina. E é o que reflete, o que o autor de Hebreus reflete nesse ensino de hoje. Ele o corta, ele o poda, limpa, né? Para que produza mais fruto ainda. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Esse aqui é o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis, não pouco, mas muito fruto. Muito fruto significa uma árvore boa, perfeita e madura. Madura, que produz em abundância. Um ramo, não é um ramo, que a videira é Jesus aqui nessa analogia, não é? Mas é um ramo maduro. Um ramo pequenininho produz um fruto, um médio produz meia dúzia, e um grande, quem sabe, produz 200 frutos, não é? E assim é que Deus espera isso de nós. Essa é a expectativa do nosso Pai, que nós não sejamos mais aí adultos, pesando aí seus 80, 90 quilos, mas que está ainda engatinhando e não sabe andar com as suas próprias pernas. Isso não é a vida cristã normal. Alguma coisa está muito errada e precisa ser corrigida. Qual é a aplicação que ele faz? Não fique enroscado em doutrinas básicas, ainda que legítimas. Eu vou pôr alguns exemplos, e algumas não tão legítimas, né? Mas algumas doutrinas básicas, não fique enroscado nelas. Por exemplo, a grande dificuldade da maioria dos crentes, usos e costumes. Como isso enrosca a gente? Como isso enrosca as pessoas? Eu como ou não como, bebo ou não bebo, visto ou não visto, eu faço isso ou não faço. Irmãos, tem coisas que não, a pessoa fica tão envolvida com aquilo, que esquece de conhecer o seu Salvador. Esquece. Fica patinando no mesmo lugar o tempo todo. E muitas delas, é verdade, ter modéstia, eu não estou dizendo que a modéstia é errado, não. Ter cautela na sua comida, porque nós não podemos ser glutões, por exemplo, beberrões.
Mas esses são os extremos pecaminosos dos desequilíbrios, que muitas vezes nós temos, mas precisa deixar de lado. Mas isso não está querendo dizer que eu não posso vestir uma roupa modesta, bonita, elegante e outras coisas. Outra doutrina são os relacionamentos, mas as pessoas ficam rascadas. Eu perdoo ou não perdoo? Eu só vou perdoar se ele vier me pedir perdão. Se ele não vier me pedir perdão, eu não perdoo. Já viram isso? Fica enroscado no seu próprio veneno. Você não dá o perdão para a pessoa incondicionalmente, e coisa que você pode fazer de maneira unilateral, e aí você fica enroscado, não cresce. Ou então eu peço perdão, ou eu vou justificar o meu erro. Isso aqui, irmãos, é uma coisa frequente. Pessoas não querem se expor, porque o arrependimento, e quando a gente peca, a gente precisa ser humilhado. E aceita a humilhação como prova de verdadeiro arrependimento. E aí então ele é curado. Mas não, ele fica tentando, olha, é verdade, eu pequei, mas você também, né, não colaborou, né? A pessoa lá também, ela se expôs muito, aí eu caí, né? E fica justificando. Não, eu pequei, faça como Davi, Salmo 51, estude. Eu pequei. Eu fiz o que é mal diante de Deus. De modo que és tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É isso. Não fica justificando o erro. Outra coisa, os compromissos com Deus, né? Eu vou para o culto ou vou para o futebol? O que eu faço? Mudou o horário da igreja agora. Agora é de manhã. O que eu vou fazer? De manhã eu tenho costume de acordar e cuidar dos meus aquários. Eu vou cuidar dos meus peixes. Mas você tem que dar um jeito. O que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Ou futebol, aqui eu pus futebol, né? Ou eu estudo e oro, ou cuido da casa, né? As donas de casa, agora mexer um pouco com as irmãs, né? As donas de casa. Tem hora para tudo. Você vai fazer os dois, por que não? Faça como Maria e não como Marta. Faça como Maria, aprenda o caminho de Maria. Não que Marta esteja totalmente errada, mas diz o Senhor que ela escolheu a parte errada e Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Né? Existe equilíbrio. O que mais? Por exemplo, nos compromissos com Deus, faço o culto doméstico ou eu cuido dos bichos, né? Por exemplo, irmãos, desculpe eu sou péssimo em fazer analogias, em fazer alguns exemplos, irmãos. Desculpa, mas deu para entender? Se vocês fizerem assim, eu vou passar para o próximo slide. Então tá bom. Aí tá, chega. Aí, fechando, deixe-se levar para o que é perfeito e cresça na fé. Sirva seus irmãos, é outro assunto do capítulo 6. Sirva aos seus irmãos. Peça para Deus prazer em ensinar os mais novos na fé ou os pequeninos. Peça para Deus, se você não tem prazer nisso, peça para Deus prazer. E começa, ainda que sem prazer. Mas começa exercitando, ensino, discipulado. Vai para frente. E um dos pontos aqui que nos ajuda a crescer é quando a gente ensina também, porque você é obrigado a se preparar para ensinar, você é obrigado a estudar melhor para ensinar, e você é obrigado, quando a pessoa tem dúvida, a pesquisar, e isso te faz ir para frente, crescer, se tornar cada vez mais mestre. É isso. Essa é a exortação. Depois, deixe de lado as picuinhas infantis, não é? E amadureça como homem ou mulher de Deus, cresça como homem e mulher de Deus, que deseja chegar à perfeita varonilidade cristã. Eu gostaria, irmãos, que vocês lessem, mas lessem de verdade, tá? Lesse mesmo. Estudasse Efésios capítulo 4, de 11 a 16. Estudem. Vejam que tem tudo a ver com o que eu estou falando hoje. Leiam em casa essa semana. É pequenininho o trecho, mas tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. Paulo fala de maneira maestral sobre isso. Então deixa de lado para você ir para frente com essas picuinhas. Não leve dúvida para casa. Outra coisa,
procure os seus mestres e procure entender o ensino de sua igreja local sobre Cristo. Às vezes você pode ficar com dúvida, porque nós vimos que muitas coisas sobre Cristo são difíceis de entender, não é? Nós acabamos de ler. Se é difícil e você ficou com dúvida, não tem problema nenhum você consultar seus presbíteros, seus irmãos, seus mestres, professores, ou pesquisar sobre o assunto, né? Tem a internet que te dá muita ajuda sobre isso, só que tem uma coisa: saiba discernir as fontes de conhecimento. Eu vou estudar sobre Cristo, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, ele segundo a ordem de Melquisedeque. Eu vou pegar algumas pregações que falam sobre isso lá da Igreja Universal do Reino de Deus. Você acha que você vai crescer? Desculpe falar a verdade, mas a verdade precisa ser dita. Tem fontes que não são boas, tem alimento venenoso no meio evangélico que vai te matar. Aparte-se dos apóstatas que já se apartaram de Cristo e só procuram o seu próprio deleite. E você não vai encontrar alimento. Se você não crescer um pouco, você não vai ter discernimento. Se você não tiver discernimento, você vai comer comida podre. Se você comer comida podre, você vai ficar doente e pode morrer. Então tome cuidado com as fontes que você procura. A igreja tem biblioteca, a igreja tem presbíteros, mestres que têm a obrigação de te ajudar a discernir. Se você tem dúvida em algum livro, algum autor, procure os irmãos. Irmãos, nós temos uma fé, a fé reformada, ela também é uma fé refinada. Ela é muito refinada. Por quê? Porque agora a gente aprendeu a comer comida boa e não queremos mais porcaria, não é mesmo? Nós não queremos mais comida de segunda, não. Eu preciso crescer. E ficar comendo só pipoca não vai resolver. Eu quero carne. Eu quero coisa sólida. Eu preciso ir para frente, não ficar comendo, só enchendo barriga com aquilo que não tem muito nutriente. Eu preciso ir para frente. Por quê? Porque faça isso enquanto Deus permitir. Porque vai chegar um limite na tua vida, na minha vida, que Deus não vai mais permitir, irmãos. Isso é terrível. Essa exortação dura, doída, que nós vamos estudar na próxima vez, se Deus assim permitir. Se Deus permitir. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que coloca a gente em situação tão difícil, mas para a nossa própria salvação. Obrigado, Senhor, porque é a Tua vara e o Teu cajado que nos consolam. E obrigado, Senhor, porque temos ainda a Tua palavra e pessoas interessadas em nos ensinar. Pessoas que gastam tempo, se afadigam no estudo da palavra, para que nós possamos ter bom alimento, Senhor. Ajuda-nos a sermos mais interessados em crescimento, no nosso crescimento espiritual, a estarmos mais presentes nos estudos e a estarmos realmente dando valor àquilo que é verdadeiro pão e verdadeira comida, como diz a Tua palavra. Que nós possamos gastar tempo com isso, aquilo que realmente alimenta. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém.